Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes da parte para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelos demônios. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sou feliz, louvo a Deus, me foi ouvido. Este infeliz, louvo a Deus, me foi ouvido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura nos sinaliza Agar, que dentro da dinâmica do Antigo Testamento, o homem, quando tinha uma mulher que não poderia lhe dar uma descendência, esse homem poderia ter um filho com outra mulher, e assim acontecera com Abraão. Mas o filho da promessa não era Isaque. Então, foi destinado uma outra vida. Mas as coisas não foram assim com essa calma que parece a primeira leitura. Agar não saiu de perto de Abraão com doçura, com tranquilidade, com paz. Nem Sara agiu assim, motivada por uma grande compaixão. Tinha ciúmes ali, tinha uma ideia cultural ali, mas que as coisas foram acontecendo e Abraão, na obediência de Deus, despediu a mulher, mãe do seu filho, dando-lhe todas as seguranças necessárias, e mandou embora. Mas Deus ouviu o grito da criança. Não foi de Agar. Agar estava com o coração machucado, magoado, ferido, porque na disputa de mulheres naquele tempo, ela não venceu a guerra delas lá.
Então Agar estava com o coração talvez igual, muitas das vezes, os nossos corações, diante das situações das nossas vidas, e que muitas vezes agimos com o coração ferido, com o coração machucado, e muitas vezes quem está com o coração machucado também machuca. Mas esse era mais ou menos o quadro que se tinha no Antigo Testamento para nós observarmos aqui a palavra de Deus. Mas Deus não deixou com que Isaac perecesse. Ele foi um grande homem, de fato. Foi um grande homem. Povo que existe até hoje. Por isso traz até guerras. Traz até guerras. Mas, enfim, são outro contexto aqui. E hoje Jesus vai para uma região e lá ele vê dois homens que estavam possuídos por demônios. Marcos fala a quantidade de demônios, né? Mateus ele é mais sucinto, vai direto ao assunto. E aí era uma manada de porcos. Os demônios têm um diálogo com Deus. Se vai nos expulsar, primeiro ele diz: o que tem tu a ver conosco? E é interessante se a gente olhar bem isso. O próprio demônio que decidiu não ter Deus na sua vida, como um anjo rebelde, decidiu não ter Deus na sua vida, e diz agora: eu não tenho nada a ver contigo, o que tu tem a ver comigo? Por que tu está aqui nessa região? É como se dissesse: essa região é minha, esses que estão aqui são meus. Ou seja, o demônio naquela região queria fazer bagunça na vida daqueles lá, porque o demônio é para fazer isto, é para fazer bagunça, é para desorganizar, é para trazer decepção, morte, dor. Bom, enfim, vocês já conhecem, né? Porém, eles propõem, o demônio faz uma proposta para Jesus: se vai nos expulsar daqui, manda-nos para aquela manada de porcos. Eles queriam ficar ali. De qualquer maneira, eles queriam ficar ali. O outro evangelista diz que eram mais de 3.000 porcos. Mais de 3.000 porcos. E nós estamos falando aqui de dois homens. Não sei quantos demônios cabiam em cada um deles. Não sei se eram divididos. Como o demônio é injusto, alguém tinha mais do que o outro, né? Bom, enfim. E Jesus falou: vá para aquela manada, e assim foram. Os porcos não aguentaram o demônio. Não é interessante isso? Os porcos não aguentaram um segundo com o demônio. Atiraram-se precipício abaixo. Se afogaram. Preferiram morrer do que estar com o demônio. Como o demônio se manifesta em nossas vidas? No ódio, na vingança, nas drogas, na desobediência. Várias maneiras demônios se manifestam em nossas vidas. E nós suportamos. Somos capazes de repetir de novo o mal que já um dia fizemos. Aquele povo preferiram os demônios do que perderem dinheiro, porque sim,
Os empresários, donos daquelas manadas de porcos, negociavam os porcos, até hoje se vende, não é isso, não é verdade? E a presença de Jesus, quando souberam que os porcos, que os demônios foram para os porcos se mataram, eles expulsaram Jesus daquele lugar. Quando nós escolhemos o mal, nós expulsamos Jesus de dentro do nosso coração. Qual é o papel de Jesus dentro do nosso coração? Santificar a nossa vida. Jesus, ao retirar o demônio daqueles homens, Jesus os libertou do mal. E hoje nós somos provocados por essa palavra para realmente percebermos que nós precisamos de Jesus e que não podemos tirá-lo da nossa história, da nossa vida. Não podemos tirá-lo. Não está com vontade de rezar? Reza sem vontade. Não quer ir à missa? Vá sem vontade. Não quer adorar a Deus? Adora-o sem vontade. Não espere a vontade acontecer para fazer. Faça sem vontade. Porque o que o nosso corpo muitas vezes não anseia, a nossa alma anseia. E o nosso corpo prende a nossa alma. E nós precisamos ir para esse encontro com Deus. Porque nós temos a ver com Deus. Demônio não. Mas nós temos, porque nós somos filhos. E nós precisamos voltar a nossa vida para o Senhor. Nós precisamos reconquistar a nossa vida. Nós precisamos reaprender a termos um reencontro com o Senhor. Que o Senhor possa estar feliz por estar em nós e nós estarmos felizes porque estamos no Senhor. Entendemos, amados irmãos, muitas coisas que nos acontecem na nossa vida, nós não sabemos nem para onde ir, mas sabemos que o Senhor cuida de nós. Sabemos que Ele é fiel a nós. Nós não somos fiéis ao Senhor, mas Deus é fiel a nós. Que nós consigamos, amados filhos, buscarmos a alegria no meio das tribulações mesmo, no meio das ansiedades, no meio de coisas que não têm resposta na nossa vida, perguntas que não têm respostas, que nós consigamos ser fiel ao Senhor, porque sabemos que Ele quer o nosso bem, que Ele nos ama e que Ele jamais nos abandonará e nunca nos abandonou. Olhemos para os cuidados que Deus está tendo com nossas vidas. Olhemos e agradecemos ao Senhor. Louvemos a Deus. Reconhecemos a grandeza dEle na nossa história, na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.